o primeiro capítulo, que tem esse título, Repensando a Ciência e a Prática Clínica. Eu queria que vocês tivessem em vista essas duas áreas aí, né? Ciência enquanto uma prática cultural importante que marca diversas práticas de saúde e essa é, prática em saúde específica, que é o que os autores estão chamando de clínica. E isso vai ter todas essas duas dimensões aí vão estar em debate em todo este primeiro capítulo. Mas antes, talvez para quem não conhece essa temática, esse livro em particular, que diabo é PBT? Talvez uma pergunta que eu mais escutei, né, conversando com alguns colegas que foram se aproximando, foi a seguinte: é uma nova abordagem? É uma abordagem comportamental? É uma abordagem cognitiva? Que raios é a PBT? Tem a ver com a ACT? Os processos da ACT estão incluídos na PBT? O hexaflex, a difusão, disfusão cognitiva, né, valores, essas dimensões são parte ou é outra coisa? Mas o Steven Hayes também está metido nisso. Rapaz, esse cara está metido em tudo, né? Então, que raios é a PBT? Primeira coisa que é importante a gente entender é que a proposta de uma psicoterapia baseada em processos, ela vem da trajetória da ACT, da terapia de aceitação e compromisso. Não é arbitrário que o principal autor da PBT, de um modelo baseado em processos, seja o principal autor da terapia de aceitação e compromisso, tá? O Steven Hayes. E eu não vou gastar muito tempo com a arte, eu espero que a gente possa, em algum outro momento, aprofundar um pouco essa conversa, mas o percurso da arte, que é uma abordagem, é um modelo de intervenção que está completando aí 40 anos de pesquisa, desenvolvimento, ele teve vários momentos. E o momento mais recente da arte é uma clareza sobre os processos que ela aborda, tá? Então, a PBT, ela vem dessa trajetória e ela começa a se propor como um metamodelo. Aqui já empena um pouquinho, mas eu vou tentar ser claro. Um metamodelo é um modelo para a organização de modelos de intervenção. Então, não é uma abordagem especificamente, mas uma maneira de se organizar as intervenções clínicas de modo que elas sejam mais eficazes para o tratamento de pessoas, ok? Se a gente pensar aqui, para pegar um interlocutor, que eu já sei que é um dos interlocutores deste livro e que o debate é acirrado e importante, se a gente pensar na PBE, a gente também pode dizer que ela é um metamodelo. Você não atende a essa intervenção PBE, isso não existe, tá? A PBE é uma maneira de organizar as intervenções clínicas de modo que, dentro dos princípios da PBE, elas sejam mais eficazes, mais baseadas em provas empíricas e por aí vai. A PBT é, do mesmo modo, uma maneira de se pensar as intervenções clínicas a partir da identificação de processos e da estruturação dessas intervenções a partir de objetivos clinicamente relevantes que são tecidos na própria terapia. Vai ficar mais claro, mas é importante que a gente entenda, então, vem da a ACT avança para uma descrição ali dos seus elementos em termos de processos, a gente já vai definir processos, e depois desse momento é como se o Steven Hayes falasse, ok, a ACT, ela é uma abordagem que se interessa muito por este conjunto de processos. Não quer dizer que não existem outros. E não quer dizer que outros modelos de intervenção não apontem para outros processos que podem ser extremamente significativos para a prática clínica. Por exemplo, a ACT não tem em seu escopo uma descrição do processo de regulação e desregulação emocional. Ele toca os processos da ACT sem dúvida nenhuma, né? Mas existem uma série de intervenções de uma abordagem contextual, como a DBT, que trabalham de maneira mais eficiente a habilidade de regulação emocional. Então, talvez a PBT seja essa ideia
de que podemos navegar entre diferentes modelos clínicos. E aí uma parte polêmica do livro é que ele fala assim, não só clínico, não só modelo de intervenção, mas teórico também. Então aqui eu acho que já é o problema é um pouco mais difícil de resolver. Mas é uma maneira da gente navegar entre esses diferentes modelos de intervenção, desde que eles tenham efeito sobre processos, tá? Processos transdiagnósticos, e que isso esteja a serviço dos objetivos da terapia daquele paciente, não de um diagnóstico, ok? Então, essa é um pouquinho, grosso modo, a história. E tem uma conversa, eu estava conversando com o Thiago mais cedo, falei, Thiago, onde é que onde é que está essa entrevista do Steven Hayes, ou essa aula que ele dá? Mas ele conta um pouco o diálogo dele com o outro autor importante desse modelo, que é o Stefan Hoffman, tá? O Hoffman é um terapeuta de tradição cognitiva. Ele é um terapeuta que vem da TCC clássica, né, e trabalha com, se alguém for da TCC, tiver mais apropriado aí da trajetória acadêmica do Hoffman, pode me corrigir, fique à vontade. Mas ele foi por muito tempo um grande crítico do Steven Hayes, né? E o Steven Hayes, eu não sei se você já viu alguma coisa dele, mas além de brilhante, ele é um sujeito bastante sedutor, né? Bastante habilidoso em debater e bastante bom a partir dos percalços ali, dos debates dele, de forjar novas aproximações e projetos e por aí vai. E em uma dessas, o Hoffman, enfim, sendo um crítico dele, ele falou, quase que disse, vamos conversar. E da conversa destes dois, surge uma proposta como a psicoterapia baseada em processos, que apresenta soluções conciliadoras, eu diria, para esse debate ferrenho entre terapeutas comportamentais e terapeutas cognitivo-comportamentais. Então vamos ver aonde é que esses autores aí se distinguem, aonde que se aproximam e para onde é que vai essa proposta, tá? Primeiro ponto, eu queria, já entrando no livro com vocês, se tiver com o texto na mão, pode pegar, se não tiver, acompanha pelo slide. Eu não sei se faz algum sentido você ir para o livro se você está vendo o slide em sua tela, mas fica à vontade. O livro, já entrando no conteúdo do capítulo, o livro começa com uma história, que eu vou até pausar aqui, gente, rapidamente. O livro começa com uma história que eu acho que é muito bem pensada. E talvez uma história que, se por um lado a gente consegue se identificar aquela narrativa ali com nossa prática clínica, por outro, eu acho que tem algumas características ali de uma prática clínica muito norte-americana, tá? A história de um paciente, Bill, que chega à terapia, né, com uma série de queixas, de sintomas. Eu tenho me sentido deprimido, depois que o meu relacionamento acabou, eu tô sem comer direito, eu tô dormindo mal, eu não sei o que é que tá acontecendo, talvez eu esteja deprimido. A terapeuta utiliza uma escala validada para avaliar se ele está deprimido. Ela chega a um resultado de que sim, ele está em um quadro depressivo. Ela entende que o melhor tratamento para intervenção, um dos protocolos de intervenção para o tratamento da depressão é um de 12 sessões. A terapia acontece de forma aparentemente produtiva nestas 12 sessões. Ao final, ela aplica o inventário novamente. O paciente tem uma melhora clara nos seus sintomas e nos sinais. E ela encerra a terapia, considerando ela bem-sucedida. E aí os autores vão falar assim, esse tratamento funcionou ou não, né? Eu acho que é uma história que pega um pouco a gente, sim. Eu acho que a gente já vivenciou um pouco isso na clínica. Se a gente pensar no paciente contemporâneo, a nossa cultura médico-diagnóstica ela é tão forte que os pacientes já buscam com uma queixa na forma de uma síndrome. Matheus, eu te procurei porque eu estou deprimido. Felipe, eu procurei você porque eu entendi que talvez eu tenha transtorno do pânico. Elas já se apresentam, já formulam com a frequência grande como uma queixa um diagnóstico, tá? Uma definição diagnóstica.
do seu próprio sofrimento. E aí os autores avançam. Primeira coisa que é importante é nosso cenário clínico, ele é um pouco diferente desse. Por quê? Porque nos Estados Unidos, psicoterapia é muito cara, muito pouco acessível para a maior parte da população se for privada. Então, a maioria dos terapeutas que atendem dentro de instituições de saúde, tá? Que, enfim, não são públicas no sentido de que você paga muito caro para você poder ter acesso à saúde, mas a partir dela você acessa profissionais. Então, coisas como o número de sessões é extremamente importante, tá? Os atendimentos são muito mais protocolares, estruturados. Se você é um terapeuta que já tem uma clínica ativa ali na pandemia, talvez você tenha tido a seguinte experiência, eu tive algumas vezes, de começar a atender pacientes que são norte-americanos ou de países de língua inglesa, e não só eles começaram a buscar terapeutas profissionais do Brasil, porque isso é possível de se pagar, ainda mais com a moeda mais forte do que a nossa, né? Então, a terapia se tornou acessível, mas eu ouvi de alguns pacientes, não, assim, o que você faz, o jeito de você clinicar, não é. Eu já passei por um terapeuta americano, e é muito checklist, é muito protocolo, é muito procedimento ali padrão. E eu não é, aqui é diferente. De alguma maneira você pensa de outro jeito, né? Você me escuta mais, eu não sei, mas já ouvi isso algumas vezes, né? Especialmente de pessoas, de brasileiros que residiam nesse país e acessaram esse serviço. Então acho que essa é uma história que ela faz mais sentido ainda se a gente tiver em vista a cultura norte-americana de psicoterapia, ok? Então, o livro conta a história desse paciente Bill e logo em seguida começa a tecer uma série de críticas ao modelo que está ali por trás dessa maneira de fazer clínica. E aqui a coisa já começa a esquentar, tá? Logo na página 2, depois de falar de uma doença como o Covid, né, que é causada por um vírus, e que sofremos um bocado, porque primeiro a gente começou a ver ali um monte de sinal e sintoma sem saber o que é que estava causando isso nas pessoas. As pessoas começaram a ter problema respiratório, depois de cercar isso, uma investigação começou, até que se chegou à identificação de uma causa, de uma etiologia, um vírus, tá? Que em contato ali com o organismo humano produz uma série de mudanças, uma série de efeitos, né? E agora que a gente conhece esse agente causal, a gente começou a construir estratégias para enfrentamento disso, que foi o caso das vacinas. Que bom que em tão pouco tempo tivemos vacinas e hoje a gente saiu daquele cenário tenebroso, tá? E aí os autores na sequência vão falar, olha só, no caso das doenças mentais, não existe um teste como esse para depressão, para ansiedade, para esquizofrenia ou qualquer outro transtorno. Absolutamente nenhum. No entanto, há décadas a psiquiatria tem se aferrado a um modelo médico de doença que pressupõe que os sintomas de um transtorno psicológico são expressões de uma doença subjacente. A gente precisa entender qual é a crítica que está aqui, tá? Mateus, essa é a crítica que os autores da reforma psiquiátrica fizeram? Não, não é. Não é a crítica de que os diagnósticos têm muito mais a ver com nossas práticas sociais do que necessariamente com doenças. Não é essa a crítica. Nesse momento aqui, a crítica é, olha, a medicina desenvolveu um modelo muito eficaz para tratar de um certo conjunto de problemas, tá? Muito eficaz. Normalmente, as investigações da medicina, vou continuar aqui no caso do vírus, tá? Vamos botar o da gripe, gente, para a Covid ainda causa um certo arrepio. Há pouco tempo, todo mundo aqui em casa teve de novo. Mas, vamos botar o vírus da gripe. Você tem ali, primeiro, uma manifestação em termos de sinais. O sujeito começa a corizar, a garganta dá uma inchada. Você tem sintomas, ele começa a se queixar disso. Tá doendo,
estou com mal-estar, uma indisposição. E a investigação começa por aí, mas ela não para aí. Ela avança até a identificação de um agente funcional, ou seja, de um evento, de uma variável, de um componente ali que afeta esses sinais e sintomas, tá? Mantém uma relação com eles. E o tratamento progride assim. Não é estranho que essa estratégia, assim, a gente pode pensar por que ela se tornou tão hegemônica, mas que ela tenha sido utilizada para a investigação de doenças mentais parece uma consequência natural. Não, tem um outro tipo de adoecimento aqui, né, que também aparece, tem manifestações na forma de sinais e sintomas, vamos pensar na ansiedade agora, o indivíduo se queixa de que o raciocínio dele está muito acelerado, tem talvez, se você ao escutar ali, ele está com uma aceleração, uma taquicardia, ele tem uma mudança na percepção visual dele, mas a gente não avançou para um marcador claro do que é que causa isso, tá? Então, os autores estão falando de que, assim, olha, essa importação de um modelo de investigação de queixas, problemas clínicos, não funcionou no âmbito das doenças mentais. Não funcionou. Eles estão questionando a própria estratégia, a própria lógica de compreensão e investigação quando a gente entra no âmbito da saúde mental, ok? E aí eles vão falar, assim, desde queixas mais simples, como um quadro de ansiedade, até quadros mais graves, como esquizofrenia, não temos marcadores claros. Não temos como fazer afirmações do tipo: o que causa isto é aquilo, ou isto aqui é uma variável crítica para aquilo. Ah, Matheus, mas assim, hoje já se sabe que, por exemplo, existe uma probabilidade maior de que em famílias, entre gerações, onde há doença mental grave, há a probabilidade de que os indivíduos adoeçam mais com doenças mentais graves. Mas essa não é uma relação de causa. A gente tem como afirmar que, dado certas circunstâncias, a probabilidade de outras é maior. Isso é muito diferente de fazer uma afirmação do tipo: a COVID, ela é causada por um vírus, né, que afeta o corpo dessa, daquela e daquela outra maneira. Aqui a gente está falando de uma correlação, não de uma causalidade. Ou seja, os autores estão questionando, e eu acho que aqui já tem muito debate para a gente fazer, mas eles estão questionando a própria estratégia de investigação, né, e de explicação, de pesquisa, quando entramos nesse âmbito da saúde mental. Então, o livro já começa dizendo assim: olha, décadas de uma forma de se compreender a saúde mental, que responde a um modelo que tradicionalmente é conhecido como modelo médico, né? É o que eles estão chamando de modelo médico. Aqui não tem uma crítica não, tá? É uma descrição. Um modelo médico, um modelo de investigação que parte de sinais, sintomas e avança para a descrição de causas, de entidades que causam. Não funcionou no caso da doença mental. E aí a coisa vai se adensando um pouco, né? Eles vão falar: olha, essa agenda, essa maneira de se pensar a saúde e a doença mental, então foi abandonada, já que ela não funcionou. Já aparece uma característica muito forte dos textos do Stephen Hayes, que é sarcasmo, tá? Então, se vocês conhecerem melhor esse autor, vocês vão ver que em muito texto dele ele utiliza muita ironia e sarcasmo na escrita. E aí ele vai falar: olha, o avanço desse modelo levou a uma proliferação de hipóteses sobre as causas da doença mental. Por exemplo, hoje, e aqui eu estou falando hoje mesmo, já vou talvez repercutir essa palavra super bonita com os jornalistas falam, né? Uma notícia que acabou de sair, uma fala lá daquele astrofísico que é bem famoso, né?
onde ele vai dizer assim: olha, no futuro, a psicoterapia será totalmente substituída pela neurociência. Pô, Matheus, isso aí, né? Eu falei: não, cara, você tem uma semana, saiu no Estadão. É uma entrevista dele e tá no YouTube. E ele fala exatamente isso, tá? O que é que está implícito ali? Olha, não é porque as causas não foram genéticas, não é porque não tem um agente extrínseco, tal como um vírus, no caso das doenças mentais, não. No caso da saúde e da doença mental, é uma questão de neurotransmissores, é uma questão de cérebro, é uma questão de circuitos cerebrais, de substâncias que são importantes para o funcionamento cerebral. E aí os autores estão apontando um pouco para isso. Eles vão dizer assim, olha, isso se tornou uma agenda de pesquisa tão central que ela resultou numa multiplicação enorme de medicamentos. Isso é verdade, tá? Ela resultou numa produção enorme de medicamentos que vão ter efeitos nessa dimensão. Vão ter efeitos na recaptação de serotonina, vão ter efeitos ali nos neurotransmissores, vão ter efeitos nessa neurofisiologia. E aí ele vai falar, o crescimento dessa estratégia, que é farmacológica, levou alguns terapeutas a levantarem uma questão altamente relevante, que é assim, tá bom, se as causas são neurológicas, eu tenho intervenções farmacológicas que agem diretamente nelas, qual o papel da terapia? Começaram uma série de pesquisas, né, que foram avaliar ali se só fármaco, só terapia, ou terapia mais fármaco, qual era a abordagem que produzia os melhores resultados? E os resultados foram surpreendentes a favor da terapia, né? Por exemplo, diversas pesquisas mostraram que intervenções cognitivo-comportamentais, uma abordagem cognitivo-comportamental, ela teve efeitos sobre os diagnósticos, né? Melhor do que somente fármaco. Pô, Matheus, então a TCC reina absoluta, né? Na visão de muitos autores, sim. É fato notável e público que a TCC é uma abordagem de intervenção que acumula mais evidências de efetividade e eficácia para uma série de diagnósticos clínicos. Só que, de novo, os autores aqui vão dizer: olha, mas eu não estou dizendo que ela tem ou não evidência. Eu ainda estou questionando o modelo que está por trás disso. E aqui a crítica é bem incisiva, tá? Vamos ler o que é que eles falam, na página 3. A boa notícia é que essas pesquisas constataram que a TCC em particular é tão boa quanto, ou até mesmo melhor, do que a maioria das substâncias farmacológicas. A má notícia, no entanto, é que a TCC começou a perder o seu fundamento teórico e se tornou uma intervenção com foco nos sintomas, baseada em protocolos, focando no transtorno em vez de tratar o cliente. Um pouco mais à frente ainda nessa página. Muitas dessas pesquisas envolvem a investigação da chance de o tratamento funcionar para um diagnóstico e não para os processos, as circunstâncias e os sintomas que caracterizam o indivíduo. Acho que aqui até meia-noite a gente consegue entender quanta coisa está sendo afirmada aqui. Mas vamos lá. O que é que os autores estão dizendo quando eles... Vou até interromper um pouquinho aqui o slide. Quando eles estão dizendo que as intervenções da TCC perderam seu fundamento teórico. Se você conhece um pouco a história das abordagens comportamentais e cognitivo-comportamentais, você vai ver que a maneira como se investiga a eficácia da TCC nas primeiras décadas dela é muito diferente do que tem acontecido hoje. Porque a TCC surge como uma abordagem que nasce na prática clínica, literalmente. Você pode gostar ou não, mas ela nasce da experiência clínica. Não havia um interesse a priori do Beck, talvez o autor mais importante aí da TCC, em classificações diagnósticas. Ele não estava tentando organizar uma abordagem que fosse útil para avaliar se ela era efetiva para problema A, B, C, D. Insira aqui o DSM em suas 1 trilhão de páginas. Não.
Ele estava pensando em uma abordagem a partir de uma investigação, uma reflexão, uma crítica teórica que conciliasse uma série de visões que participavam ali de diversas práticas terapêuticas e que nasce para tratar a experiência clínica da depressão, notadamente a depressão, né? Digamos, é o primeiro contexto de investigação de onde nasce a TCC. O que é que os autores estão falando aqui? Hoje, não é mais a partir da experiência clínica que a TCC tem se organizado enquanto modelo de intervenção. Hoje, o que organiza a TCC são os diagnósticos. Então, ela não nasce da prática clínica do atendimento de um sujeito, da experiência de um sujeito, da escuta de um sujeito. Ela começa a modelar suas intervenções clínicas a partir dos diagnósticos. E aí você tem, gente, o que a gente vê hoje, esse reflexos desse argumento aqui, a gente vê no Instagram hoje. Quando? Quando alguém abre uma caixinha e pergunta assim, fulano de tal, Matheus, qual é a intervenção mais efetiva para o tratamento da ansiedade, para o tratamento do transtorno de pânico? Qual é que é a lógica que está partindo daí, gente? Não é que eu entendo o diagnóstico como um elemento da minha experiência de atender o indivíduo. Eu reduzo, de alguma forma, o indivíduo ao diagnóstico. Eu parto do diagnóstico, tá? E eu procuro um profissional a partir da minha compreensão de que, caramba, se o padrão ouro para o problema tal é terapia cognitivo-comportamental, então vou procurar um terapeuta desse tipo. Se o padrão ouro para o tratamento desse diagnóstico que eu recebi, ou que eu me informei no Instagram, que é ainda mais grave, né? É transtorno de personalidade borderline, então eu procuro um terapeuta DBT. Vejam que o que vai organizando a experiência clínica nessa lógica parte do diagnóstico, não da escuta clínica, não da avaliação de um indivíduo que pode envolver um diagnóstico, mas nunca é redutível a ele. A depressão não é um agente tal e qual na experiência de todas as pessoas que estão deprimidas, né? Existem variáveis, contextos, e aí já chegando perto do tema do livro, processos que diferem na mesma queixa sindrômica, como a depressão do sujeito A, do sujeito B, do Felipe, da Tawane, da Vanessa. Então, ainda que haja algo em comum, há muito de diferente, né? Então, o que os autores estão questionando é que, assim, olha, essa tradição das terapias cognitivo-comportamentais, da TCC, elas começaram a se voltar tanto para a produção de evidências de efetividade para diagnósticos que estão em manuais, que se perderam o fundamento teórico, que é de compreender que um diagnóstico ganha sentido a partir da experiência clínica e não o contrário, tá? É o que eles estão querendo afirmar aqui, não vou nem dizer implicitamente, explicitamente. E é o que fica claro no final dessa afirmação. Muitas dessas pesquisas envolvem a investigação da chance de o tratamento funcionar para um diagnóstico, e não para os processos, as circunstâncias e os sintomas de um indivíduo. Tá? Tem uma outra curva aqui que eu não vou fazer, mas que a gente poderia pensar em como estas pesquisas são feitas. Como é que eu seleciono uma população para investigar se essa intervenção é efetiva? E nessa população, ela precisa ali de um quadro que seja comum aos sujeitos deprimidos, ansiosos e por aí vai. Mas aqui já entra em uma outra problemática. Quero que vocês peguem esse final aqui, acho que é o ponto mais importante, tá? Terminando a fase crítica, quando eu comecei a ler esse livro, assim, as primeiras páginas eu falei, cara, está parecendo a galera da teoria crítica, né? Eu já entendi que eles estão demolindo muita coisa aqui. Vamos ver o que eles vão colocar no lugar. Mas vamos lá. Essa é a promessa do livro, né? Vamos ver se ele entrega. Fechando essa parte, os autores vão meio que bater o martelo, argumentando que, página 4, o sucesso definitivo do jogo Protocolo para Síndromes dependia da identificação de entidades patológicas funcionais.
Voltem aqui ao começo do nosso papo. E dependia de que se chegasse a uma descrição de causa, tal esse modelo médico para a saúde fisiológica, não para a saúde mental. Chegou a definição de causalidades ali infecto-contagiosas, então a gente deveria chegar nesse lugar também nas doenças mentais. Isso falhou. Quando este objetivo não foi alcançado, o caminho científico em direção a um modo maduro de terapia baseada em evidências se transformou em empirismo de força bruta. Aqui, se você conhece um pouquinho de filosofia da ciência, eles estão dando uma voadora, como se diz aqui na Bahia, estão entrando. Como é, Felipe? Qual é a gíria aqui, Felipe, por favor, dicionário de gírias baianas? Estão se botando, estão entrando de sola aqui, tá? Não caem de voadora mesmo. Eu acho que é a melhor expressão. De voadora, é. De voadora é bom mesmo. Rapaz, e dois É, pés ainda. de dois pés. Boa. Eles estão falando que essa agenda de pesquisa ela acabou ficando mais sob o controle da produção de dados do que sobre a reflexão de qual é o objetivo dessa prática. E se você está dentro de um ambiente de pesquisa, você vai ver que isso também é verdade, né? A gente vê que uma abordagem terapêutica que se organiza a partir dos diagnósticos para aí sim construir sua forma de compreender a intervenção, ela é feita para dar certo nessa lógica de pesquisa. Se a gente parte de um outro lugar, a lógica de pesquisa precisa ser repensada. E aqui eu vou para um outro oposto, talvez mais para salientar o argumento do que para defender alguma coisa, onde a gente vê mais esse confronto direto, continua havendo, recente aí, é de uma abordagem que parte de uma compreensão muito diferente da doença, digamos, da doença mental como a psicanálise, e a crítica que essas abordagens que estão muito calcadas na produção de dados fazem à própria estratégia da psicanálise, que eu disse, não tem evidência. E a resposta a isso é, não, estamos produzindo. Eu acho que essa é uma péssima resposta. Talvez a resposta mais coerente seja, tá, mas evidência para o quê? Para uma certa lógica de se compreender a doença que tem todo esse caminho? Não é o meu. O caminho que eu tenho percorrido para encarar a experiência ali de sofrimento de um sujeito é outro. Então não faz sentido que eu simplesmente coloque dentro dessa mesma lógica aí uma agenda e faça um experimento de um mesmo jeito, tá? Vou avançar um pouquinho porque eu tenho muita coisa para falar ainda. Os autores continuam, né? As pessoas não são categorias diagnósticas, elas são seres humanos que sofrem. Página 4 e 5, cada um com sua própria história, sua trajetória e seus objetivos. Aqui tem um ponto que eu quero destacar, aqui, no miolo, né? Eu acho que não aparece explicitamente nesse capítulo, mas se a gente conseguir interpretar algumas entrelinhas, a gente vai ver uma coisa que eu gosto muito, assim, de para onde é que os autores estão apontando mais do que um jeito de analisar, mais do que novas ferramentas, mais do que processos. Tem uma coisa implícita aí que eu acho que é ainda mais fundamental. Eu acho que ela começa a aparecer aqui. Os clínicos não precisam adaptar a pessoa a um conjunto de categorias pseudobiomédicas, isso também foi voadora, para o sofrimento. Em vez disso, eles precisam de modelos coerentes e amplamente aplicáveis dos processos de mudança que precisam ocorrer. O que é que está implícito aqui? Também vou voltar, porque aqui tem um ponto. Se eu ficasse só no âmbito do marketing digital, eu ia falar assim, explodiu minha cabeça, né? Cara, isso aí. Eles estão dizendo que uma boa clínica, uma clínica que não parte do diagnóstico, ela se articula na experiência de atendimento. Você precisa de um modelo para que, a partir dessa experiência clínica com o sujeito, aí sim você compreenda processos sobre os quais você pode intervir para produzir aquelas mudanças, aqueles ganhos, aquelas melhoras que são definidas na experiência clínica.
no contato com o paciente, no manejo das sessões. O que é que eu acho que começa a ficar implícito aqui, né? E vai ficar mais explícito ao longo do livro. Há uma defesa que eu acho que é compartilhada pelas abordagens contextuais, é muito forte nessa proposta aqui de compreender a intervenção, de que a clínica, entre aspas, vou usar até um jargão médico aqui, volte a ser meio que soberana, tá? Antes de buscar por uma descrição diagnóstica para aí eleger uma intervenção eficaz e tratar aquele sujeito, primeiro eu vou lidar, escutar, construir objetivos terapêuticos, avaliar processos a partir da escuta e da interação com aquele sujeito. Se uma descrição diagnóstica me for útil para intervir na experiência deste sujeito, aí ela tem sentido. Se não for, não. Mateus, dá para trocar em miúdos? Dá, dá. Por exemplo, eu dei uma supervisão hoje e literalmente pensei junto com a terapeuta do caso clínico que era importante para aquela paciente, naquelas circunstâncias, naquele contexto, diante de processos que a gente consegue identificar em torno do sofrimento dela, era importante que ela experimentasse sinais e sintomas de depressão. Olha só que contramão, né? Que Mateus, você está sugerindo que o sujeito, você não vai tratar a depressão? Não. Naquele sujeito, não. Porque na história dele, aquele sofrimento, no contexto, nas circunstâncias, diante da história de vida, diante dos modelos familiares que ela teve, aquele adoecimento era abria a possibilidade de que ela pudesse tratar a si mesma como um sujeito, não como um trator, que tinha de funcionar, tinha de responder, tinha de seguir, tinha de ir à frente. Então, veja, aqui eu estou compreendendo o diagnóstico a partir da clínica e não fazendo o caminho inverso. Se eu estivesse fazendo o caminho inverso, eu ia falar assim, opa, vamos aplicar uma escala aqui, parece que a paciente está deprimida e a gente precisa começar a intervir diretamente sobre a depressão. Mas se eu parto desse outro lugar, né, nem sempre a intervenção deve ir nesta direção. Então, o que é que começa a aparecer aqui? E eu acho que, assim, se eu tiver de destacar um ponto que junta o capítulo mais Mateus e a maneira dele de ler nessa abertura aqui, é de que a proposta de uma psicoterapia baseada em processos, ela é uma defesa de uma construção clínica em torno da experiência terapeuta-paciente, mais do que da definição da clínica a partir de diagnósticos manualizados, tá? Então tem um argumento aqui que não está tão explícito, ele é sutil, mas os autores vão usar uma nomenclatura bem mais de pesquisa, vão falar assim, um retorno a modelos ideográficos e não nomotéticos. Mas o que se quer dizer é isso, tá? É mais importante que eu construa o meu tratamento a partir da experiência daquele indivíduo e não daquele diagnóstico. Pronto. A ideia é essa. Ainda tem mais. Vamos lá. Ok. Então, que raios são processos, né? Gente, eu acho que assim, a gente vai terminar esse livro, quem seguir no grupo de estudo, e a gente vai ver que essa definição ainda é bem confusa. Não é muito simples definir o que é que os autores chamam de processo. Então, eles no começo apresentam assim: são mudanças ou mecanismos baseados na teoria, dinâmicos, progressivos, vinculados ao contexto, modificáveis e multinível, que ocorrem em sequências previsíveis, empiricamente estabelecidas e que podem ser usadas para produzir resultados desejáveis. A minha impressão é de que essa definição foi construída a partir das brechas. Alguém falou assim, não, mas alguém vai dizer que essa é uma descrição muito linear. Não, então bora definir que tem que ser dinâmica, que aí a gente vai se proteger dessa crítica. Não, assim, mas vão dizer que não tem uma sequência progressiva. Não, então bota aí que vai ser progressivo. Ela é muito confusa. Eu vou tentar simplificar e apresentar o que eu entendo por processos de uma forma mais reduzida, para depois a gente ir colocando mais elementos e
quem sabe, até o final do livro, chegar a uma compreensão mais complexa do que os autores estão chamando de processo, tá? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter em vista é que identificar processos é identificar relações de influência entre eventos. Envolve identificar relações de influência entre eventos, tá? Existem processos que são estruturantes para a compreensão de como o comportamento se fortalece, se modifica, se mantém. Se você estuda análise do comportamento, você vai entender que reforçamento é uma descrição de um processo. O processo pelo qual uma dada consequência afeta o comportamento que o antecedeu, alterando sua probabilidade de ocorrência. Insira aqui sua história com os ratinhos lá na graduação de psicologia, tá? Ali a gente está descrevendo um processo. Muitos analistas do comportamento mais tradicionais, eles fazem a seguinte crítica, que eu acho que é pertinente, mas acho que insuficiente para entender o que os autores estão chamando de processo. Ah, Matheus, então, assim, esse é um outro nome de falar dos processos que Skinner já descreveu há décadas atrás. Pronto. Essa é uma crítica bem forte dentro da comunidade de análise de comportamento. Reis está dando um novo nome para a roda e dizendo que foi ele que inventou, quando, na verdade, Skinner. E aí, se você voltar mais, a Tawane está aqui, ó. Não, mas não foi Skinner. Na verdade, o Watson veio antes de... A gente vive discutindo isso, é muito legal, gente. A gente vê a história da construção científica, né? E os debates, as atualizações, as apropriações e por aí vai. Mas eu diria que aqui é uma diferença. Primeiro, né? Quando os autores estão falando de processos, eles estão dizendo assim, ótimo, reforçamento pode ser útil para descrever uma série de processos. Mas eu estou interessado naquilo que é útil para a intervenção clínica. Então, meu escopo aqui já é voltado para uma prática de intervenção, que não é a pesquisa de laboratório, por exemplo, é a prática clínica. E segundo, né, o fato de sermos sujeitos falantes, de termos linguagem, possibilita, produz, abre espaço para relações entre eventos que não cabem numa descrição do tipo comportamento, consequência, probabilidade de ocorrência alterada. Eles vão falar, por exemplo, e se você está na clínica, talvez você intuitivamente saiba isso, de que existem processos que envolvem loopings. Uma coisa afeta a primeira, que volta a afetar a anterior. Mas ao afetar, aumenta a chance. Não é linear, é looping. Existem processos que são em muitos níveis. Não é redutível a uma compreensão de comportamento e ambiente. Envolve causalidade. Pô, Matheus, mas você é um behaviorista estudado. Já não há muito do behaviorismo aí? Ah, você está certo, né? De novo, o ponto não é se eu não consigo traduzir isso para termos ainda mais básicos. Qual a utilidade disso? É útil para a gente pensar a clínica? Ótimo, vamos fazer. Não é útil? Essa descrição ela é pragmaticamente útil. Ela é útil para o que a gente faz. Ela é útil para produzir resultados na clínica. Então, vamos trabalhar com elas, tá? É neste sentido que, por exemplo, a ACT descreve um conjunto de processos. Aquilo que ela chama de esquiva experiencial, aquilo que ela chama de fusão cognitiva, aquilo que ela chama de compromisso com valores. Estes são processos, ok? Eu poderia, tem muita gente que já fez isso, descrever estes processos em termos de reforçamento, estímulo discriminativo, controle por estímulo, poderia. Mas veja, não é preocupação de um modelo de intervenção. Aquela linguagem ali é falada para produzir efeitos na clínica. Essa linguagem é importante para que exista uma vinculação teórica. Eu acho que já está ficando difícil, né? É importante para que assim, a gente não esteja inventando outras coisas. A gente está se vinculando a uma tradição que envolve, sim, pesquisa. Mas aqui a construção do que os autores estão chamando de processos tem uma orientação prática. Eles devem ser vinculados à teoria, eles devem ser dinâmicos, ou seja, muitos não são lineares, eles devem ser multinível, ou seja, não faz sentido perguntar de assim, uma dimensão é comportamental, ela é cognitiva, ela é fisiológica. Eu posso ter processos que envolvem vários níveis.
Quer dizer que eu vou intervir em todos? Não. Se for possível, se for contextualmente vinculados, ou seja, precisam apontar para aqui, Skinner falou, cantou essa bola muito antes, para variáveis que eu tenho algum controle, que eu possa interferir de alguma forma. Não faz sentido chegar a explicações que vão dizer que, na verdade, as pessoas adoecem por conta de um. Deixa eu pensar aqui na maluquice, gente. Na verdade, as pessoas adoecem por conta de um adoecimento da alma. Ok, mas assim, essa descrição ela pode ser totalmente verdadeira. Ela é praticamente inútil, a não ser que você descubra uma maneira de afetar essa alma aí, de cutucar ela, de dar umas emendadas nela, né? Saímos do âmbito da ciência, saímos do âmbito da terapia. Então precisa ser contextualmente vinculado, ou seja, eu preciso de descrições sobre as quais eu possa intervir, possa fazer alguma coisa, possa tratar. Esse é um esboço, tá, gente, do que os autores vão chamar de processo. Não vou passar por todas as características, porque eu queria chegar ao final. Faltam só 2 slides. Então, página 7. A visão baseada em processos é de conjuntos coerentes de processos de mudança que podem ser aplicados a uma gama de domínios de problemas de maneira individualmente adaptada. Vou pular logo para o final aqui, com maior liberdade para considerar métodos e processos entre as tradições e abordagens. Aqui eu vou já dizer que horas a gente vai poder discutir isso, porque aqui entra um ponto do texto que eu acho que dá um panão para manga. Mas eu vou destacar o que eu concordo. Não vou falar tanto do que eu discordo. Não nesse momento. Vejam que não só há uma proposta de que a gente compreenda a saúde e a doença mental a partir da experiência com o indivíduo, e aí, talvez, se fizer sentido, se for útil para os objetivos daquela terapia, chegue nos diagnósticos, mas há também uma defesa da liberdade do terapeuta. Há uma compreensão de que o terapeuta é um agente no tratamento. Ele não é um técnico que vai ser hábil em identificar e intervir da maneira correta, tal e qual o protocolo validado aponta. Ele precisa ter a habilidade e a liberdade responsável. O Tiago usa essa expressão e eu acho muito boa. Ele precisa ter uma criatividade responsável. Por que precisa ser responsável? Porque não é porque você acha que você vai fazer. Cara, tive uma ideia aqui. Se uma intervenção de plantar bananeira pode ter um efeito incrível sobre esse processo de ansiedade do meu paciente. Cara, você foi muito criativo e nada responsável. Responsabilidade é importante. Existe lugar para criação na clínica. Como você vai articular os métodos para o tratamento daquele paciente envolve criatividade. Não é um protocolo. Envolve, sim, tentativa e erro. Envolve avaliar intervenções estabelecidas, mas também adaptar elas para aquele contexto, para aquele paciente. O terapeuta volta a ter um lugar muito protagonista no tratamento aqui, tá? O que vai envolver erro, inclusive. O que vai envolver falha. Responsável porque ele precisa de um modelo que o ampare na escolha de intervenções. Ele precisa de um raciocínio clínico que, por exemplo, o ajude a identificar que aquela intervenção ali, que ele costurou a partir da experiência clínica, ela tem efeito sobre um processo de esquiva experiencial. Tá? Então ele tem um modelo que o ajuda a relacionar essas duas coisas. Os autores estão dizendo, terapeutas precisam disso, de um modelo que dê suporte a uma criatividade, a uma liberdade responsável, e não de um engessamento que, primeiro, reduz a experiência clínica ao diagnóstico e reduz a intervenção ao protocolo que tem mais evidências para aquele diagnóstico. E aí a gente vê que, assim, se por um lado formar nessa direção pode dar segurança para os terapeutas, por outro, reduz a experiência clínica e os efeitos da clínica a um processo extremamente técnico. E aqui não está no livro não, tá? Minha opinião. Eu acho que essa lógica, por exemplo, ela abre espaço
para reducionismos do tipo que o astrofísico falou recentemente. Não, daqui a pouco, sim, um neurocientista vai ocupar o lugar do psicólogo, literalmente. Ele vai identificar variáveis, elas são objetivas, elas são biológicas, marcadas, ele já vai ter conhecimento de como alterar essas coisas, vai intervir de forma correta, vai funcionar. Veja que aqui não tem uma escuta, não tem um indivíduo exatamente. Não tem, tem circuitos, tem cérebro, tem diagnóstico, tem funcionamento neurofisiológico. Não tem a experiência daquele sujeito naquele contexto, naquelas circunstâncias, diante dessa história, nesse ambiente cultural e por aí vai. E o último slide, gente, e eu já vou entrar na última parte da nossa conversa. Ah, essa aqui foi que eu li, né? Embora muitos pesquisadores tenham reconhecido a importância do trabalho funcional, a análise funcional não tem sido utilizada em alto grau fora da análise do comportamento tradicional, cujo foco nas contingências diretas é dominar. Aqui tem um recado para os behavioristas, analistas do comportamento. A PBT está reenfatizando a análise funcional e recentemente descrevemos como associar o modelo que apresentaremos neste livro a um novo tipo de análise funcional baseada em processos. O que é que eles estão dizendo aqui, né? A investigação de processos relevantes para a mudança clínica, ela ainda tem por base a análise funcional. Ela ainda envolve relacionar eventos de influência de maneiras que eu possa intervir sobre eles, né? Que eles tenham sustentação empírica, que eles venham de uma base sólida, científica, mas envolve uma habilidade de relacionar, identificar e relacionar esses eventos. E aí eles vão dizer assim, mas o jeito que você aprendeu a fazer análise funcional, ele não é o melhor. Eu vou te ensinar. Aqui eu não vou nem defender, estou dizendo que os caras estão dizendo aqui. Vamos ver se no capítulo 2 eles entregam. Ele está dizendo assim: eu vou te ensinar uma maneira de fazer análise funcional, que é identificando e relacionando os eventos ali que envolvem processos de mudança clínica, tá? Processos de flexibilidade, de inflexibilidade, processos de regulação, desregulação emocional e por aí vai. Então, eles estão ali dizendo: o fundamento é comum, a tradição da análise do comportamento, mas a maneira de articular isso é diferente. E a gente vai ver que de fato é, tá? Eu acho, inclusive, que o modelo de análise funcional em rede e baseado em processos, ela é muito mais visualmente, graficamente, inclusive, ele é muito mais útil para a gente intervir na clínica do que a análise mais linear, né? Do que aquela de contingência em termos de SD, comportamento, consequência, por aí vai. Ok, gente. Essa é a abertura do livro, tá? Então, é uma abertura que tem uma crítica muito incisiva, que eu acho que é muito pertinente, que está por trás de muito debate que a gente tem visto. Tem uma direção ali. Olha, eu acho que se a gente se for voltar mais para a experiência clínica, eu acho que se a gente priorizar a escuta e a relação com o paciente, para daí construir o objetivo antes de partir do diagnóstico. E tem a filiação. Esse capítulo é isso. E assim, a gente não está falando de qualquer lugar. A gente está dentro de uma tradição que envolve análise de comportamento, as abordagens cognitivas, e a gente eu nem falei de como é que os autores conciliam, mas vou deixar isso para outro momento, né? Esses dois aí, como é que conciliam a análise de comportamento e as abordagens cognitivas. Mas eles começaram a falar, olha, e esse livro aqui é para apresentar uma proposta que vai na direção. Ela foi apresentada? Não, ela foi apontada, né? O resto do livro é a apresentação dela. E eu acho, assim, já adiantando cenas dos próximos capítulos, que esse livro tem ideias e direções que eu acho que são importantíssimas, com as quais muitas eu concordo, e tem muitos problemas também. Tem muitos problemas também que a gente não vai deixar de olhar, tá? Gente, antes de abrir o microfone, esse é basicamente o primeiro momento do funcionamento do grupo de estudo, tá? Nesse momento, ou eu ou um professor convidado, a gente vai ter 2 convidados confirmados, eu estou aí
tentando fechar um terceiro. A Tawane está aqui, ela é uma das professoras que estará na discussão de um dos capítulos. O Tiago Ferreira vai estar na discussão de um dos capítulos. E a gente vai ter um terceiro convidado. Mas há um primeiro momento onde o convidado tem a liberdade ali de apresentar uma análise crítica do capítulo em questão. No segundo momento, que é o que a gente não vai ter, ou pelo menos não vai ter tal e qual a gente tem nos encontros, é aberto. Aqui é discussão. Matheus, não concordo com isso, tive dúvidas sobre esse trecho, isso me lembra uma outra literatura, tem um outro livro que eu acho que trata isso de um jeito melhor. Aqui a gente funciona como um grupo mesmo, tá? Então a ideia é que quem esteja puxando tem um papel de apresentar, articular, destacar pontos do capítulo. A gente tem um ambiente que favoreça a leitura de um livro importante e a gente tem um espaço para discutir.